uma aposentadoria bem maior do que um salário mínimo pelo INSS, não contenta de jeito nenhum somente com um salário mínimo de aposentadoria, fica comigo nesse vídeo, porque hoje eu vou mostrar um caso real de sucesso que aconteceu aqui no nosso escritório, onde o nosso cliente vai sim conseguir uma melhor aposentadoria pelo INSS com 0% de riscos, hein? Se é isso que você, e-mail, tá buscando, que você quer, então vem comigo. Pois é, gente, é possível sim você aí se aposentar sendo MEI com um valor maior do que um salário mínimo. Graças a Deus. E também não é obrigatório você se aposentar somente por idade, como você já deve ter ouvido falar em outros vídeos aqui pelo YouTube, com outras informações que vocês tiverem em outros lugares, ok? Então, hoje eu trouxe esse vídeo para mostrar esse caso de sucesso aqui no escritório do nosso querido cliente Denilson, onde no final do nosso estudo, que se chama PEA, Planejamento Estratégico de Aposentadoria, que é um estudo muito completo, inclusive eu já falei mais sobre a situação do MEI, né? Sobre a sua aposentadoria, sobre cálculos. Eu vou pedir para vocês assistirem a esse vídeo até o final para vocês entenderem exatamente o que aconteceu. Mas eu também já vou deixar esses outros vídeos aqui como indicações para você se aprofundar nesse tema. Não deixe de estudar, não deixe de se aprofundar nesse tema. E eu já quero adiantar uma coisa aqui para vocês. Nesse caso real, o nosso cliente decidiu que fecharia o seu MEI. Eu quero explicar por que ele tomou essa decisão. Cada caso é um caso. O caso do Denilson é diferente do seu. Pode ser parecido, mas eu tenho certeza que é diferente. Então a intenção desse vídeo aqui é para te alertar, para te mostrar que existem possibilidades, você não está amarrado ao MEI, tá? E eu vou estar explicando sobre essas questões também. E também eu vou querer passar algumas atualizações aqui sobre o MEI que você precisa saber, você precisa estar ciente dessas informações. Então, vamos para o caso real. Vem comigo. Bom, o Denilson entrou em contato aqui com o nosso escritório no finalzinho do ano passado, muito preocupado com a sua aposentadoria, porque ele já vinha pagando o seu MEI desde 2016. E ele assistindo alguns conteúdos aqui, né, do nosso escritório, da INSS Sagaz, que ele é muito esperto, e ele viu que se ele continuasse nessa situação, ele poderia sim se aposentar com um salário mínimo. E isso estava preocupando ele e muito. Então foi um dos motivos que fez com que ele nos procurasse para avaliar por completo a sua situação. Não só a questão de regramentos, mas o que realmente ele deveria fazer. O que ele tem que fazer para conseguir uma melhor aposentadoria. O sonho dele é se aposentar com pelo menos 3 salários mínimos, 3 a 4 salários mínimos, que hoje dá por volta aí de uns 5 mil reais. E ele tinha certeza que se ele continuasse do jeito que ele estava pagando o INSS, não ia conseguir, né? Então ele nos procurou e eu quero mostrar para vocês aqui a informação que ele nos passou no início do seu atendimento. Qual que é a minha dúvida? Eu gostaria de, assim, desde 2016 até o momento eu sou contribuinte MEI. Eu queria saber como que eu faço para poder contribuir com valor a mais, né? Porque a minha ideia também é tá encerrando a atividade de MEI e migrar para ME e fazer um recolhimento à parte, né, de INSS. Então eu preciso dessas informações e, assim, saber quanto que eu devo recolher, porque a minha ideia, pelo menos o que eu preciso hoje, é ter uma aposentadoria em torno de 5 mil reais. Então eu gostaria de saber exatamente quanto que eu devo contribuir a mais para que eu consiga atingir esse valor. Então eu queria que a senhora analisasse aí essas planilhas de projeção que eu vou estar enviando e o meu CNIS e me desse um retorno, porque assim, eu estou sem um norte, né? Tem uma parte ali no CNIS também, eu não sei se conta, eu fui funcionário público durante 4 anos e eu não sei se isso daí é contado para aposentadoria. Parece que pelos cálculos que foi feito aí dá em torno de, não sei se é 30 ou 35 anos com esse período aí que eu fui funcionário público. Então se a doutora puder analisar para mim e me dar um caminho pra gente tomar, e aí eu fico agradecido. Essa é a minha dúvida. Eu não sei exatamente o que eu devo fazer. Obrigado, viu, doutora? Fico no teu aguardo. Pois é.
essa foi a mensagem que o Denilson me enviou quando eu fui fazer a avaliação inicial dele, que é um procedimento interno aqui no INSS Sagaz, onde a gente passa por essa primeira avaliação para identificar ali o que dá para fazer na situação da pessoa. E ele me mandou esse áudio. Você pode ter se identificado com as informações, né, com as preocupações dele. Então, todo mês ele já manda esse salário mínimo lá pro INSS, né? E no final das contas, se ele continuar mandando somente um salário mínimo de base contributiva pro INSS, na hora que a gente for fazer as contas, né, na hora que o INSS for fazer o cálculo para concessão do seu benefício, seja aposentadoria, seja outro tipo de benefício, vai acabar dando um salário mínimo. Para quem me acompanha aqui, né, já sabe sobre essa questão dos cálculos. Se você não tiver muito por dentro da questão dos cálculos, te aconselho para assistir a esses vídeos, inclusive o que eu fiz sobre 4 formas de se aposentar mesmo sendo MEI. Depois você vai lá assistir esse vídeo que você vai entender essa questão dos cálculos, da base contributiva, enfim, que eu mostro as planilhas e como que funcionam esses cálculos. Mas nesse vídeo aqui de hoje eu quero mostrar como que a gente fez, o que a gente fez nesse estudo para o Denilson, que a gente conseguiu responder todos esses questionamentos, né, todas essas dúvidas. Na hora que ele me mandou esse áudio, que eu fui fazer a avaliação dele, de imediato eu já sabia, eu falei assim, não, esse caso aqui é um PEA, é um planejamento estratégico de aposentadoria, que tem a metodologia exclusiva aqui da INSS Sagaz, onde a gente não avalia somente questão de tempo de contribuição, a gente avalia a questão das regras, tempo, estratégias de pagamento, toda essa questão, se vale a pena fechar mês, se vale a pena abrir uma empresa, se vale a pena pagar por fora, com a questão real da pessoa, com a situação da própria pessoa, porque cada caso é um caso, a gente avalia nesse estudo. Então, todos esses questionamentos que o Denilson trouxe aqui pra gente, a gente fez uma entrevista completa pra ele. Após essa avaliação, ficou definido que realmente ele precisava fazer o nosso PEA. E ele ficou pronto e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês entenderem o que de fato foi feito. Vou fazer as minhas considerações aqui sobre a situação dele, então peço para você prestar bastante atenção. Eu sei que os casos variam, mas a partir das dúvidas dele e da situação dele, pode ser que te dê um norte, né? O norte que você tá precisando aí para você prosseguir aí para conquistar a sua melhor aposentadoria pelo INSS e suas próximas decisões. Então vamos lá. Ó, já estou aqui dentro do nosso laudo, tá? Que nesse estudo completo a gente faz a questão dos cálculos, a gente faz a entrevista completa com o nosso cliente, investiga a situação dele e só no final desse estudo, que pode durar de 7 a 30 dias, só depois de toda essa investigação que a gente emite um laudo. E nesse laudo aqui estão todas as respostas que o Denilson precisava. E claro, eu vou contar aqui a conclusão do caso dele, que deu. Que é o que vocês estão curiosos. Vou fazer aqui minhas considerações. Aqui tem as boas-vindas, né? E aqui tem um resumo. Nesse resumo, é bem interessante o caso dele, porque além dele ter MEI desde 2016, ele tinha um MEI, né, desde 2016, ele também já trabalhou em um regime próprio de previdência social, ele já trabalhou em outras empresas, enfim, ele teve uma vida contributiva. Então você que tá me assistindo que é MEI, às vezes pode estar se perguntando, eu vou ter todo o meu tempo de contribuição considerado na hora de fazer o cálculo para minha aposentadoria? Vai depender do tipo de aposentadoria, da forma que você vem pagando seu INSS, né? Então, no caso do Denilson aqui, a gente investigou o seu tempo total de contribuição e a gente viu que sim, que no caso dele era possível acrescentar um tempo de regime próprio de previdência social, que é um outro tipo de regime previdenciário, junto ao INSS, que é regime geral de previdência social. E além disso, pode também converter um tempo especial para o tempo comum e aumentar ali o seu tempo de contribuição junto ao INSS. E além de tudo, ainda utilizar esse tempo de MEI dentro do INSS, só que tem um porém. O que acontece? Todo o período do MEI, que foi pago a 5% de um salário mínimo, né, que é a base contributiva que ele mandava para o INSS todo mês, desde 2016, só vai computar para as aposentadorias por tempo de contribuição se ele fizer uma complementação de alíquota, levando a alíquota de 5% para 20%, porque a alíquota de 20% garante todos os direitos
junto ao INSS, inclusive as aposentadorias por tempo de contribuição. E a gente até explicou isso aqui, ó. Possui contribuições como microempreendedor individual desde 2016 e poderá complementar com 15% sobre o salário mínimo para utilizar nas regras de transição por tempo de contribuição, que são idade 100% por pontos, tempo de contribuição com idade mínima, que são as regras que a gente identificou para o caso dele. E aqui a gente já deixa claro que para a regra de transição por idade não é necessário complementar, mas ela só é possível a partir dos 65 anos de idade. Então, no resumo, a gente já conseguiu dar algumas explicações para o nosso cliente Denilson. Então, vamos descer aqui, o que eu quero mostrar para vocês, ó. Nesse estudo, a gente já conseguiu identificar quais tipos de aposentadorias ele tinha direito, porque a gente faz uma varredura completa. Mesmo ele sendo MEI, né, desde 2016, tendo outros vínculos de remuneração antes dele se tornar um MEI, olha quantas aposentadorias que ele tem direito e olha os cenários que a gente fez de projeções aqui para ele, ó. Ele tem direito à transição do pedágio 100% por pontos, por idade e tempo de contribuição com idade mínima. Sendo que nós fizemos 2 cenários para cada tipo de regramento. Vocês podem perceber aqui, ó. Na transição de pedágio 100%, nós fizemos 2 cenários. Um cenário convertendo o tempo especial para o comum, que é esse tempo que eu falei com vocês aqui no resumo, e um outro cenário sem a conversão de tempo especial para o comum. Por que nós fazemos isso? Porque pode ser que o segurado não consiga comprovar esse tempo especial, pode ser que aconteça algo. E se caso algo acontecer, ele vai conseguir de qualquer jeito esse tipo de aposentadoria em 12 de setembro de 2028. Agora, se ele conseguir converter esse tempo especial, vai ser 18 de agosto de 2026. Olha quanto tempo de antecipação de aposentadoria para o pedágio 100%, se ele conseguir converter tempo especial em comum. Praticamente aí 2 anos, né? 60 anos aqui, 62 anos se não converter. E assim nós fizemos para a transição por pontos e para a regra de transição por idade, que daria somente aos 65 anos de idade. Ok. Aí o que mais acho importante que nesse estudo, que é a questão do tempo de contribuição, para você que é MEI e fica achando que não computa todo o tempo, tá tudo aqui, ó. Nós fizemos levantamento de todo o período e essa questão dele ter recolhido sendo MEI está todinha aqui, ó. Recolhimento MEI, ó. Tá tudo aqui nessa parte. Então, o que aconteceu aqui com o caso do Denilson? Vocês vão ver que nesse estudo, além da gente falar de cada regramento, da sua data, fazer o levantamento completo do tempo de contribuição, a gente também faz um quadro. Tá vendo esse quadro aqui? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Na transição do pedágio 100%, se ele continuar pagando o seu INSS com base em um salário mínimo sendo MEI, é esse regramento aqui, ó. É essa projeção aqui que eu tô mostrando aqui pra vocês. Se ele continuar com o seu MEI aberto, pagando o seu INSS sobre um salário mínimo, ele vai acabar se aposentando com R$ 3.222, já descontando aí o seu imposto de renda. E claro, vai dar por volta aí de 2 salários mínimos, menos que 2 salários mínimos e meio, que corresponde a 41% do teto previdenciário. E assim nós fizemos para cada regramento. Ou seja, se ele continuar pagando seu INSS somente como MEI, na regra de 100%, que é a regra mais próxima para ele se aposentar, ele vai acabar se aposentando com menos de 3 salários mínimos, que é o sonho dele, que é o que ele está buscando, de 3 a 4 salários mínimos. Então a gente faz essas projeções, a gente verifica quando que ele consegue atingir esse sonho e se consegue. Então no regramento do pedágio aqui de 100%, por exemplo, ficou muito claro que mesmo se ele pagar com teto previdenciário, ele não atinge esse resultado de pelo menos 3 salários mínimos. A gente faz a projeção sobre 1, sobre 2, sobre 3, 4, 5 até o teto previdenciário. Então fica muito claro que ele não consegue atingir esse sonho. E tem mais uma questão aqui que eu quero falar com vocês, tá? Se ele escolhesse o pedágio de 100%. Ele não escolheu de 100%, tá? Eu vou contar no final aqui. Vou deixar vocês curiosos. Por ser um regramento por tempo de contribuição, eu vou mostrando aqui. Aqui tá sem a conversão de tempo especial, tá vendo? Os 2 cenários que eu falei com vocês. Se ele escolhesse o pedágio de 100% ou algum dos regramentos por tempo de
contribuição, ele teria que fazer mais uma complementação que eu expliquei que estava lá no resumo. Essa complementação, nós fizemos os cálculos desde 2016 até o final de 2023, até o início de 2024, ele teria que fazer a complementação de alíquota de 5 para 20% de todo esse período que ele pagou como MEI desde 2016, no valor de R$ 19.581. Ou seja, de qualquer jeito ele vai se aposentar aqui. Se ele seguir a estratégia certinho, ele consegue se aposentar, nem precisa converter tempo especial. Mas ele precisaria fazer uma complementação de alíquota de todo o período pago como MEI, de R$ 19.581. E se ele continuasse pagando somente sobre um salário mínimo, ele acabaria se aposentando somente com R$ 3.096. E mesmo que eles pagasse com teto previdenciário, né, seguisse agora aumentando a sua base contributiva, gerando uma segunda guia, né, que eu vou explicar mais à frente aqui para vocês, ele ainda assim se aposentaria com um valor menor do que ele vem sonhando de aposentadoria. Ou seja, o seu investimento ia ficar alto, né, porque ele teria que desembolsar de cara aí quase R$ 20 mil para fazer essa complementação da alíquota. Aumentaria sua base contributiva a partir de agora até a data da sua aposentadoria, né, o mês que antecede a sua aposentadoria por esse pedágio de 100%. No final, ele teria um investimento aí, se fosse pelo teto, de R$ 122.216 e um retorno líquido de R$ 910.989. Esse retorno líquido, gente, ele é baseado na expectativa de vida do segurado, tá bom? Quanto tempo efetivamente ele vai receber essa aposentadoria de acordo com os dados, né? O IBGE passa aqui pra gente. Então, o que acontece? O que eu tô mostrando aqui pra vocês? Para cada regramento, nós fizemos esses levantamentos e fomos mostrando pra ele, olha, se for na transição por pontos, né, com a conversão de tempo especial em comum, se você continuar pagando seu INSS com base em um salário mínimo, você vai aposentar com 2 salários mínimos e pouco. Além disso, você vai ter que fazer a complementação de quase R$ 20 mil aí para igualar essas contribuições de 5% para 20% para o INSS aceitar esse tipo de regramento que é por tempo de contribuição. E se você resolver contribuir em um desses valores aqui, que foram mostrados aqui para vocês, mesmo assim você não vai conseguir atingir o seu sonho. Mas e aí, o que deu no final desse estudo? Eu já vou direto aqui para minha conclusão, para vocês entenderem o que a gente indicou para o Denilson. Depois de todo esse estudo, ele resolveu desenquadrar o seu MEI para uma ME. Segundo, ele resolveu se aposentar por idade, no regramento de transição por idade. Terceiro, ele escolheu a estratégia de continuar pagando o seu INSS com uma base de pelo menos 4 salários mínimos. Nós indicamos para ele a possibilidade de desenquadrar o MEI, ele já estava com essa ideia, porém ele não tinha certeza se realmente era o melhor caminho a ser seguido. E com o nosso estudo, para a situação dele seria interessante sim ele desenquadrar, fechar o MEI e passar para um outro tipo de empresa. Por que no caso dele, que pode ser o seu caso aí? Porque hoje, você tendo um MEI, não tem como você pagar mais pela guia das MEI de INSS, vamos falar assim, de INSS não tem como você mandar mais do que um salário mínimo para o INSS de forma segura. Tem como fazer contribuição por fora, tirar mais uma guia a 20% e mandar mais uma base para o INSS a 20% como contribuinte individual, além da guia das MEI? Dá sim, dá para fazer, só que tem um certo risco de o INSS pedir que você comprove de onde que tá vindo esse rendimento. Inclusive eu falei muito sobre isso nos últimos vídeos que eu fiz sobre o MEI. Aí no caso do Denilson, que realmente ele é um empreendedor, realmente ele precisa de uma empresa. Presta atenção, se você é um MEI, você não precisa de uma empresa, você abriu um MEI só para pagar INSS, já fecha esse negócio. Já para com isso, não é a indicação aqui. No caso do Denilson, realmente ele precisava de uma empresa e o MEI poderia trazer esse risco se ele continuasse pagando INSS na guia das MEI e gerasse mais uma guia por fora. Então, para a situação dele, foi indicado sim ele desenquadrar o seu MEI, fechar ele e passar para uma ME. Por quê? Porque lá é total segurança. Realmente ele vai estar pagando seu INSS, ele pode subir a sua base, né? Passar de um salário mínimo, que ele estava travado como MEI, passar de um salário mínimo para uma base de 4 salários mínimos. E ele, a partir do planejamento
questionamento que a gente fez, ele pagando com uma base 4 salários mínimos e não mais de uma, ele vai garantir o sonho dele, que é se aposentar com pelo menos 3 a 4 salários mínimos. Ele já desenquadrou, na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, ele já fez esse desenquadramento. Ele já saiu do MEI, já foi para ME e já conversou com o contador dele, tá? De acordo com o nosso planejamento, mostrou o nosso laudo para ele, com todas as indicações, conversou com o contador dele sobre essa questão da saúde da empresa também, se podia aumentar o seu Prolabre para R$4.000, que é a partir do Prolabre que dá essa oportunidade de fazer a contribuição como empresário com uma base aí de 4 salários mínimos, que é o que ele decidiu. Ele poderia contribuir até o teto, se ele quisesse. Mas, de acordo com o nosso estudo aqui, ficou muito claro que com 4 salários mínimos na regra de transição por idade, fica muito interessante e mais inteligente seguir esse raciocínio, porque ele consegue fazer o investimento correto. Mais do que isso, já estaria perdendo dinheiro, já estaria jogando dinheiro fora. Então, ao invés dele contribuir com o teto, ele escolheu pagar sobre 4 salários mínimos como empresário na regra de transição por idade. E como empresário, ele consegue pagar um pouco menos de INSS. Ele garante todos os direitos dentro do INSS, né? Como se tá no plano normal, porém paga apenas 11% de INSS. Então, para ele, foi muito mais benéfico fazer assim. E por que foi a regra de transição por idade? Agora eu vou explicar isso aqui. Ele escolheu a regra de transição por idade pelo simples fato de que ele não achou vantajoso ter que fazer a complementação de alíquota de 5% para 20%. Vocês estão lembrados que ele tinha que desembolsar quase R$20.000 assim, ó, uma tacada só? Pois é, ele não achou vantajoso depois que a gente mostrou os números para ele e ele não quis fazer essa manobra. E para ele poder se encaixar em alguns regramentos por tempo, ele tinha que fazer essa manobra. Então ele decidiu se aposentar por idade, porque na regra por idade vai ter o acréscimo desse tempo como MEI, vai ser acrescentado esse tempo como MEI, que ele pagou desde 2016. Ele vai continuar agora seguindo com a estratégia de pagar sobre 4 salários mínimos como empresário, sem ser o MEI, e ele vai conseguir alcançar essa aposentadoria de 3 a 4 salários mínimos sem precisar fazer esse investimento de imediato. Agora, se ele resolver se aposentar nos outros regramentos, as estratégias são outras, os resultados são outros e ele nem consegue atingir o resultado de 3 salários mínimos de aposentadoria. Eu vou mostrar aqui o finalzinho para vocês, ó. O segurado tem 8 opções de aposentadoria, a mais próxima é a regra de transição pedágio 100%, mesmo que não haja conversão de tempo especial em comum. A regra do pedágio 50% não foi calculada, conforme explicação no resumo do trabalho, porque realmente ele não tinha direito a esse regramento. Aí ele fala também da possibilidade de acrescentar um contrato de trabalho, tá, do regime geral do regime próprio de previdência social dentro do INSS, averbar um tempo de regime próprio para o INSS para antecipar sua aposentadoria, para aumentar o valor da sua aposentadoria. Então, isso ele vai conseguir através do acerto de CNIS e também nós fizemos todas essas indicações dentro desse laudo. Ele vai precisar corrigir o seu CNIS o quanto antes. Por quê? Porque o CNIS, se você não sabe o que é o CNIS, mostra aí, Leandro, para eles conhecerem esse famoso documento, por favor. Esse documento que você tá vendo aí é o famoso CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É onde você vai ter toda a sua vida contributiva referente às suas contribuições do INSS dentro desse documento. E é esse documento que o INSS vai utilizar para fazer o cálculo do seu benefício. Se caso esse documento estiver com algum erro, faltando alguma data fim, faltando alguma contribuição, faltando algum período de contribuição, que é esse caso aqui, o seu benefício ou ele não vai ser concedido, né, vai ser negado, ou ele vai ser concedido com um valor abaixo do que realmente você tem direito. Tá bom? Então a gente faz essas indicações nesse laudo aqui também. Aí aqui fala que agora as contribuições futuras foram calculadas na categoria atual do segurado, né? Com a alíquota de 11% que eu expliquei sobre os empresários. E também falou aqui que no questionário ele tem o interesse de se aposentar com 3 a 4 salários mínimos e tinha ali uma capacidade de contribuição
para isso. Enfim, aí as considerações mais importantes que eu quero mostrar para você aqui, ó. Analisando as 8 simulações, percebemos que em nenhuma delas o segurado atinge o objetivo, se continuar contribuindo com o valor de um salário mínimo. Ou seja, ficou muito claro. Pô, você quer alcançar isso aqui, com um salário mínimo você não vai conseguir, vai ter que aumentar essa base contributiva. Mas como que você vai fazer isso? O como eu já dei a resposta para vocês. E tá claro aqui também, ó, nas regras de pedágio 100% e por pontos, as mais próximas, o segurado não atinge o objetivo, mesmo na hipótese de contribuir sobre o teto a partir de fevereiro de 2024. Olha isso aqui, gente. Eu acho importante falar sobre isso porque muitas pessoas do nada, sei lá, às vezes assiste um vídeo meu aqui e acha que é só aumentar a base contributiva pro rumo. Não é assim que funciona. Então ficou muito claro aqui para ele que mesmo se ele aumentasse sua base no teto previdenciário, que ia exigir um investimento muito alto para ele não ia conseguir uma aposentadoria de 3 salários mínimos. Isso é muito sério. Quantas pessoas aumentam a contribuição faltando 1 ano, 2 anos para aposentadoria e no final todo aquele dinheiro, todo aquele investimento não era necessário, não faria diferença. Ou seja, você pagou, jogou dinheiro fora, entendeu? Porque não ia adiantar nada. Então a gente já conseguiu mostrar isso pra ele no laudo, ó. Se você tá pensando em aumentar pro teto previdenciário, não é a melhor escolha. E claro, aqui já deixa claro, o valor estimado da aposentadoria se aproxima de 3 salários mínimos somente nas regras de 2031, com 65 anos de idade, na regra de transição por idade e na de tempo de contribuição com idade mínima. E na hipótese de aumentar as contribuições sobre pelo menos 4 salários mínimos. Mas essas regras não geram o melhor retorno financeiro. E se observarmos os quadros abaixo, percebemos que a regra de pedágio de 100% gera o melhor valor de retorno financeiro nas hipóteses de contribuições sobre um salário mínimo e sobre o teto, mesmo que o segurado tenha que desembolsar R$ 19.581 para complementar os recolhimentos como MEI. O que acontece, gente? Tá vendo esse quadro aqui? Fica muito claro que o retorno sobre o investimento, que é o valor líquido total, já descontando suas contribuições, imposto de renda, até a data da sua aposentadoria, de acordo com as projeções que a gente faz aqui, com as estratégias que a gente traz desde o salário mínimo até o teto. O que acontece? O que a nossa especialista indicou aqui nesse laudo? O pedágio 100%, ele é o mais próximo, você vai se aposentar o mais rápido possível, ele vai te dar um retorno líquido mais alto do que os outros regamentos, melhor, só que não vai te garantir uma aposentadoria de 3 salários mínimos. Eu até cheguei a mostrar para vocês aqui que está entre 2 salários, menos de 2 salários mínimos e meio. Ou seja, nem sempre você, né, vai analisar somente a questão do retorno financeiro. Tá bom? Então você pode avaliar a questão do seu sonho. Poxa, não tem problema, eu vou demorar um pouquinho para aposentar, mas a aposentadoria vai ficar dentro de um valor. Mesmo que eu receba um valor líquido menor, né, no decorrer da minha vida após a aposentadoria, eu prefiro mesmo assim garantir essa aposentadoria de pelo menos 3 salários mínimos. Ou seja, analisando esse quadro, ficou muito claro que o pedágio 100% daria um retorno financeiro maior, porém não traria a aposentadoria dele, o sonho dele de 3 salários mínimos. A por idade, que é o que ele escolheu aqui, ó, dá um retorno financeiro líquido de 805.458, mas também traz a bendita da aposentadoria dele, que é o quê? De 3 a 4 salários mínimos, que é o sonho dele. E também não pede a questão do investimento lá de cá, dos R$20 mil de complementação de alíquota. Essa é uma avaliação que o próprio segurado pode fazer e deve fazer. O que faz sentido para ele ou não. No final, quem decide é o segurado. Ok? Pois é, essa foi a situação do Denilson. Com certeza ele não vai jogar dinheiro fora e não está jogando dinheiro fora quando a questão é a aposentadoria pelo INSS. Então é isso. Se caso você precisar do nosso auxílio aqui da INSS-H, se você quiser estar verificando a sua verdadeira situação quanto ao INSS, resolver essa questão, se você é MEI, se você quer manter o seu MEI, né, como seria essa contribuição por fora, se você quer fechar seu MEI, desenquadrar ele para outro tipo de empresa, se você quer fechar de uma vez por todas porque não precisa do MEI e você quer ver a sua situação, eu vou deixar os nossos contatos aqui nesse vídeo. Agenda sua avaliação, tá? Tem um valor dessa avaliação, é um valor acessível. Nessa avaliação nós vamos analisar a sua situação, ver como é que tá a sua situação. E se for possível a aplicação da nossa metodologia,
EPEA, assim como nós aplicamos no caso do Denilson, nós vamos te falar. E claro, pode ter certeza que você vai sair muito satisfeito, assim como o nosso cliente Denilson saiu. E já está seguindo todas as estratégias aí necessárias para ele alcançar o seu sonho de pelo menos 3 a 4 salários mínimos de aposentadoria somente pelo INSS. Falando uma coisa aqui, tá? Todo o dinheiro que estava pensando em investir só no INSS, agora ele vai distribuir. Um pouco vai para o INSS, um pouco vai para uma segunda, para uma terceira aposentadoria. Por quê? Porque ele é inteligente e acompanha nós aqui da INSS Sagaz. E claro, se você for um profissional e tiver interesse em aprender essa nossa metodologia, também tem um link aqui embaixo onde eu falo, né, eu mostro toda a grade do curso, como que funciona a nossa formação Planejadores de Sucesso. Se você realmente quer se tornar um excelente profissional, quer atender o seu cliente com qualidade, é só clicar num botãozinho que tem aqui embaixo que você vai ver que tem as informações necessárias para o seu aprendizado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha e, claro, compartilha essa informação com o máximo de pessoas que você conseguir. E claro, se você ainda não tiver inscrito nesse canal, que é o canal mais esperto sobre o INSS, aproveite, se inscreva, que é de graça e tem muita informação bacana aqui para vocês. Eu fico por aqui, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!